Olá, meu amigo concurseiro, estamos aqui novamente na loja do concurseiro, é um prazer revê-los, obrigado por ter acessado, por ter nos escolhido. Então, eu sou o professor Emerson Castro, da disciplina de matemática. Então, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre matemática financeira. Nosso assunto de hoje é juros simples. Hoje nós vamos falar sobre questões comentadas de juros simples. Nós vamos apresentar para vocês aqui 10 questões e iremos resolver essas 10 questões de uma forma tranquila para que você possa complementar. É interessante que antes de você assistir essa aula de hoje, você tenha assistido já também a parte da teoria de juros simples. Hoje nós não vamos falar em teoria, hoje é somente resolução de questões. Nós vamos comentar questões, tá certo? Beleza? Então, mais uma vez, obrigado por nos assistir. Loja do Concurseiro agradece. Vamos em frente. Bem, aqui só para a gente fazer uma pequena revisão, um apanhado, um pouco da teoria. Como eu disse, nós não vamos adentrar na teoria, mas nós vamos falar de pontos principais. Bem, nós colocamos aqui então o nosso formulário. Qual seria o nosso formulário? Ou seja, seriam as nossas fórmulas que a gente vai ter que trabalhar durante a aula de hoje e que tem que trabalhar nas aulas de juros simples, nas questões de juros simples. A primeira delas é J igual a C e N. Você sabe que J é juros, C é capital, I é a taxa unitária e N é o tempo. M é igual a C mais J, que seria montante é igual a capital mais juros. E juntando estas duas fórmulas aqui, você sabe lá da aula teórica que gera esta outra, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Fora isso, você precisa saber também que a taxa e o tempo tem que ficar na mesma unidade, certo? Mês, mês, ano, ano, dia, dia e assim por diante, tá certo? Não pode ter a taxa de um jeito e o tempo do outro. Diante dessas informações, você consegue resolver qualquer questão de juros simples. Aqui também nós temos outras formulazinhas que nós falamos na parte teórica também, que seria a fórmula do capital médio, não é verdade? A fórmula da taxa média e a fórmula do prazo médio. Em cima é a soma dos juros, nós dizemos que é o juros 1, certo? Juros 1, juros 2, mais juros 3, e embaixo você observa que a fórmula é bem semelhante, só que esse cara aqui embaixo não existe, porque ele é o dono da fórmula. Nós dizemos que o dono da fórmula não aparece. Fórmula do capital médio, fórmula da taxa média e fórmula do prazo médio. Veja que nos denominadores sempre é juros 1, mais juros 2, mais juros 3, mais juros 4, mais juros 5, mais juros N. Eu coloquei juros 3, mas na verdade seria o enésimo juros, tá certo? Tranquilo? Essas fórmulas aqui nós vamos falar mais um pouco adiante. Bem, então você viu a parte da teoria, agora você vai resgatar esses conhecimentos para fazermos essas 10 questões, tá? Não vamos nos preocupar, porque são questões simples, haja vista que você já tem um conhecimento teórico. Prova do Banco do Brasil de 2006. Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções: 5.000 à vista sem desconto ou R$ 1.000 de entrada e um pagamento no valor de 4.500, um mês após a data da compra. Um mês apenas, observe, um mês apenas. Mas Emerson, se é uma loja, essa questão não seria de juro composto? Beleza, mas é um mês. Lembra que um mês após a compra, o juros simples é igual ao juro composto. Então eu posso resolver essa questão ou pela fórmula dos juros simples ou pela fórmula dos juros compostos também. Haja vista que é somente um período que estamos falando aqui. A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda opção, que vence um mês após a data da compra, é de... Veja, pessoal, observe. À vista seria 5.000. Eu não paguei a vista. A segunda opção é o que está querendo saber a questão. A segunda eu paguei 1.000. Então eu fiquei com uma dívida de 4.000. Esse meu 4.000 seria o capital. Veja, então, nós iremos utilizar a fórmula dos juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Quem seria o meu capital? O meu capital seria o que vai ficar
aplicado. No caso aqui, seria o que eu vou ficar devendo. Eu paguei 1.000 e fiquei devendo, então, 4.000. Então, meu capital é 4.000, a taxa é o que ele está buscando saber, certo? Ele fala que é juros, taxa de juros mensal, então o tempo nós vamos colocar em mês, e você viu aqui que o tempo é 1 mês. Então, aqui a gente vai colocar 1. E os juros, Emerson, quem é que eu vou colocar nos juros? É simples, pessoal, observa. Eu paguei 1.000 de entrada e fiquei devendo 4.000, certo? Mas, na verdade, eu não paguei 4.000. Como eu paguei depois do mês, eu paguei com juros. Eu acabei pagando 4.500. Eu devia 4.000 e estou pagando 4.500. Portanto, eu estou aí com os juros de R$500. Mas, Emerson, me diz uma coisa, eu não podia resolver essa questão pela fórmula do montante dos juros simples? Podia. Se você resolvesse pela fórmula do montante dos juros simples, você ia usar aqui 4.500, tá certo? Ou pela fórmula do montante do juro composto, você também iria usar 4.500. Mas eu optei por usar a fórmula dos juros simples, então os juros foi de quanto? Paguei 1.000, fiquei devendo 4.000, mas paguei 4.500, então os juros foi de 500. Você sabe que nós podemos cancelar estes zeros com estes dois zeros, você está safo nisso já, e vai ser igual a 5 dividido por 40. Você sabe também que toda vez que nós queremos achar a taxa, nós devemos multiplicar por 100, certo? Por que, Emerson? Mais uma vez, porque essa taxa é a taxa unitária. Quando eu multiplico por 100, eu descubro a taxa em porcentagem. Fazendo isso, olha só, eu posso cancelar este zero com esse, e aí eu vou ter 5 vezes 10 é 50, 50 dividido por 4. 5 vezes 10, 50, 50 dividido por 4. 50 dividido por 4 vai dar 12,5% ao mês. 12,5% ao mês. Alternativa certa, letra E. Ok, pessoal? Tranquilo? Morreu a primeira questão? Vamos em frente então. Veja só, uma simples aplicação da fórmula. A charada aqui era descobrir quem era o capital e quem era o juros. Mas, se quisesse fazer pela fórmula do montante, era mais óbvio ainda. Esse aqui é o capital e esse aqui seria o nosso montante. Certo? Beleza? Primeira questão já foi. Vamos em frente. Primeira questão, prova do Banco do Brasil 2010, Fundação Carlos Chagas. Um capital é aplicado durante 8 meses, a uma taxa de juros de 15% ao ano, apresentando um montante de 13.200 no final do prazo. Se este mesmo capital tivesse sido aplicado durante 2 anos, a uma taxa de juros de 15%, então o montante ao final do prazo seria igual a... Veja, bem aqui ele fala, ó, se este mesmo capital... E quem é este capital? Não sei. Porém, daqui do início da questão até aqui o ponto seguida, eu consigo descobrir vários dados para me dar margem a encontrar quem é esse capital. Veja, um capital, 15% ao ano, 8 meses. Montante 13.200. Vamos usar então a fórmula do montante, tá certo? Primeiramente, juros simples, tá certo? Juros simples. Depois, a gente já vai adentrar também nos juros compostos nessa questão aqui. Não tem problema nenhum. A gente já aproveita e já revê alguma coisinha do juro composto, tá? Montante é igual, capital 13.200, negativo, não sei quem é. Vamos então escrever primeiramente a fórmula dos juros simples. Montante é igual, capital vezes 1 mais I vezes N. Montante 13.200 é igual, capital, eu não sei, 1 mais taxa de 15% ao ano, 15% ao ano. Eu posso botar 0,15 vezes 8, só que esse 8 é 8 meses, então de mês para ano nós devemos dividir por 12. Vamos em frente, deixa desse jeito. 13.200
é igual a capital vezes, olha o que dá para nós fazermos. Nós podemos simplificar por 4. Por 4 vai dar 2 e por 4 vai dar 3, beleza? Aqui é 15, eu posso dividir por 3, que vai dar 0,05 vezes 2, tá? Olhe lá, observe, por 3 dá 1 e por 3 dá 0,05. 0,05 vezes 2 vai dar 0,10 ou 0,1 mais 1,1. É claro que aí na sua casa, no seu conforto, você pode fazer esses cálculos bem mais com tranquilidade, tá? Aqui eu simplifiquei. Emerson, eu não tenho muita prática em simplificar. Basta você fazer 0,15 vezes 8 dividido por 12. Vai dar 0,1 mais 1,1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar este 1,1 para o outro lado dividindo. Capital é igual a 13.200 dividido por 1,1. Tá certo? O que a gente pode fazer aqui? Tira esta vírgula e acrescenta um zero. 132 dividido por 11. Vai dar 12. Vai dar 12. Com mais os zeros, então nós temos aí que o capital é de R$12.000. Mas isso aqui já é a resposta, pessoal? Negativo. Esse 12.000 foi o primeiro capital aplicado a juros simples. Se este mesmo capital tivesse sido aplicado durante 2 anos a uma taxa de juros de 15% ao ano, qual seria o montante no final deste prazo? Certo? Bem, então aqui agora nós iremos passar para a tela seguinte para poder desenrolar essa guerra aí. 2 anos, 15% ao ano, juro composto. Vamos dar uma pequena pincelada em juro composto, mas não se preocupe que você terá uma aula de questões comentadas específicas de juro composto, tá certo? Juro composto, então, montante é igual capital vezes 1 mais I, ao invés de vezes N elevado a N. A gente quer aqui já plantar esta lembrança na sua cabeça, essa semente da lembrança na sua cabeça, tá? Quem vai ser o montante, então? Capital, nós tivemos na tela anterior, através dos juros simples, 12.000, vezes 1 mais a taxa. Quem é a taxa? Ele mandou lá dizer que é 15% ao ano durante 2 anos, tá certo? Então aqui vai dar 1,15 ao quadrado. 1,15 ao quadrado é 1,15 vezes 1,15, ok? Então aqui, pessoal, 1,15 vezes 1,15, você obviamente vai fazer na sua casa aí, você vai encontrar 1,3225, tá certo? E agora vai ficar então quem? Montante é igual, você vai fazer o cálculo de 12.000 vezes 1,3225, que você vai encontrar R$15.870. Eu não me apeguei muito nessa questão aqui, nessa parte da questão, porque aqui era parte de juro composto. O que eu mais queria aqui te passar era a tela anterior, que era a tela de juros simples, tá certo? Era a tela de juros simples. Essa parte aqui dessa tela é de juro composto. Num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, você vai verificar lá as questões comentadas somente sobre juro composto. 15.870, letra B. O que eu quero que fique nessa nossa aula de hoje é simplesmente aqui, esta fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Tá certo? Fizemos aqui o cálculo, chegamos em 12.000. Esse era o mais importante para a gente, ok? Vamos então agora para a nossa próxima questão, a questão de número 3. Na questão de número 3, Caixa Econômica Federal, Fundação Carlos Chagas. Um capital de 15.000 foi aplicado a juros simples, taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Eu não preciso mexer aqui na taxa bimestral, eu posso deixar. O detalhe é, como ele está falando em prazo, a minha resposta vai dar em
bimestres, tá certo? Bimestres, é só isso que eu tenho que lembrar. Emerson, qual a fórmula a usar? Veja que aqui ele falou de montante, não é verdade? Se você quiser usar a fórmula do montante, você pode usar, mas eu, em especial, sempre dou o bizu para os meus alunos que, se você puder fugir da fórmula do montante e usar a fórmula dos juros simples, é bem melhor. Mas Emerson, como é que eu vou fazer isso? Quem é os juros nessa questão? Pessoal, você sabe que quando você tem um montante, você tem um capital, para você achar os juros, basta você subtrair um pelo outro. Quem é os juros? Os juros é o montante menos o capital. Juros é o montante menos o capital. Haja vista que montante é igual a capital mais juros. Então, juros é igual a montante menos o capital. Ou seja, subtraindo 19.050 de 15.000, você vai ter aí 4.050 de juros, tá certo? Beleza? Capital 15.000, capital 15.000, taxa 3%, não precisa passar para mês, se não quiser. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui nós temos duas casas decimais, eu posso cancelar com 2 zeros. Aqui eu tenho mais um zero, eu posso cancelar com esse. Então, quem é que nós vamos ter aí? N é igual a 405, e aqui 15 vezes 3, 45. 15 vezes 3, 45. Preste atenção, tá certo? Para você entender. 15 vezes 3, 45, está multiplicando o N, passa para o outro lado dividindo. 405 dividido por 45 dá 9. Só que são 9 bimestres, tá certo? 9 bimestres. Você sabe que um bimestre tem 2 meses. Um ano tem 6 bimestres, tá certo? 3 bimestres vão sobrar. Então é 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses. Emerson, ficou difícil. Passa tudo para mês então. 9 bimestres. Cada bimestre tem 2 meses. Então 9 bimestres são 18 meses. E 18 meses está bem fácil, né? 18 meses é 1 ano, que são 12 meses, e mais 6 meses. 1 ano e meio, ok? Beleza? Mais uma questão, então, que faz parte do passado aí. Vamos lá para a questão de número 4. Na questão de número 4, falamos aí do Cefet. Um microcomputador que custava 2.400 foi financiado em 6 meses, com uma taxa de juros de 4,8% ao ano, sabendo que o financiamento foi feito a juros simples. O valor pago pelo computador nesse financiamento foi, então veja, custava 2.400. Quanto foi que ele pagou? Né? Então eu posso ir direto na fórmula do montante, ou então calcular os juros e depois somar, tá certo? Vamos fazer isso então, vamos calcular os juros. Quem vai ser os juros? Capital 2.400 vezes taxa 4,8% ao ano. Se eu quiser eu posso passar para mês. 48 dividido por 12. Vamos pensar assim. Daria 4. Então seria 0,4. O que foi que eu fiz? Passei esta taxa para mês. Como? Dividindo por 12. 4,8 dividido por 12 dá 0,4. 0,4% ao mês. Mas aí eu não posso colocar isso aqui ainda. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que dividir por 100 e aí daria 0,004. Qual é o macete então? Eu particularmente não gosto de fazer isso. Eu particularmente deixo 4,8 ele em valor unitário. Deixo ele em valor unitário, ele continua em ano. E agora o que eu faço? São aqui, pessoal, ó, 6 meses. E eu passo 6 meses para ano. 6 meses você sabe que é meio ano. Veja, aqui é o 4,8% ao ano e aqui é meio ano. O que a gente pode fazer? Pode dividir por 2, aqui vai dar 1. Né? Esse termo já era. Divide aqui por 2. Vai dar 24. Então é 0,024. Isso aí vezes 2.400. Olha só, nós vamos reescrever aqui para você enxergar melhor. Vezes 0,024. O que a gente pode fazer aqui? Aqui nós temos 2 zeros.
eu tiro a vírgula daqui e adianto para cá. Então eu vou ter aí 24 vezes 2,4, certo? 16 vai 1, 8, 9. 16, 9. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2, 4. Então vai dar, somado aí, 6. 9 mais 8, 17, vai 1. 4 mais 1, 5. Certo? 57,6. Certo? Ou seja, R$ 57,60 de juros. Mas não é isso que ele quer. Ele falou o valor pago pelo computador. Quanto é que ele pagou? Pagou então o nosso querido montante. Quem é o montante? Montante é o capital, ou seja, quanto ele custava antes, R$ 2.400 mais os juros. Então, R$ 2.457,60, que dá a alternativa letra D, de delta, 2.457,60, ok? O valor pago pelo computador foi esse, porque teve juros. Tranquilo? Fechamos a questão de número 4. Vamos então para a questão de número 5. Na questão de número 5 nós temos aí de BRB 2011, organizado pelo CESP, né? Temido por muitos e amado pelos alunos da loja do concurseiro. Quem estudou conosco vai tirar de letra, seja CESP, seja ESAF, seja quem for, porque se preparou com qualidade aqui conosco. No regime de juros simples, as taxas de 3% ao mês e 36% ao ano aplicadas sobre o capital de R$ 100 e pelo prazo de 2 anos são proporcionais, pois ambas produzem um montante de 172. Veja bem, em juros simples, realmente estas taxas aqui são proporcionais. 3% ao mês e 36% ao ano. Por que proporcionais? Porque entre elas existe uma proporção. 3% está para um mês, assim como 36% está para um ano. Basta dividir esse por 12 que vai chegar nesse, ou basta multiplicar esse por 12 que vai chegar no 36. Isso foi falado na aula da teoria. Só que não é só isso que ele quer saber, ele quer que continue. Aplicada sobre o capital de R$ 100, pelo prazo de 2 anos, são proporcionais, pois ambas produzem. Nós vamos então ter que confirmar se o montante é de verdade 172. Para isso nós podemos fazer o quê? Calcular os juros, né, pessoal? Calcular os juros. Tem que dar R$ 72 de juros para estar certo. O que vai acontecer então? Capital é R$ 100, a taxa 3% ao mês durante 2 anos. Só que como são 2 anos, eu estou colocando em mês, 2 anos são 24 meses, certo? 2 zeros, tira 2 casas decimais, teremos então 3 vezes 24, R$ 72, tá certo? Então está certo. Mas Emerson, e outra taxa, será que realmente é verdade? Bora ver? Juros é igual capital, R$ 100, taxa 36%, ou seja, 0,36 ao ano, durante 2 anos. Aqui eu não preciso mudar, fica 2 mesmo. O que a gente pode fazer? 2 zeros, tira aqui, 36 vezes 2 também dá R$ 72. Portanto, em ambos os casos, o montante vai dar R$ 172. Logo, este item está certo. Haja vista que é uma questão do CESP, né, pessoal? E questão do CESP é para você julgar em certo ou errado. Está certa a questão. Seja por um ou pelo outro, eles são proporcionais. Mais uma dica, mais um lembrete. Em juros simples, as taxas proporcionais também são chamadas de taxas equivalentes, só em juros simples, não é verdade? Em juro composto, as taxas proporcionais não são equivalentes, ok? Fechamos mais uma, podemos passar? Beleza? Próxima questão, a questão de número 6. Já na questão de número 6, também CESP, BRB 2011.
Se um investidor aplicar a quantia de R$500 em uma instituição financeira pelo prazo de 2 anos, a taxa de juros simples de 4% ao ano, e ao final desse prazo ele reinvestir todo o montante recebido na mesma aplicação por mais 2 anos e nas mesmas condições iniciais, então ao final dos 4 anos esse investidor receberá o montante de R$580. Vamos ver? Beleza? Primeiramente, vamos calcular o montante na primeira situação, tá? Vamos fazer pela forma do montante, mais uma para você treinar, desculpa. Beleza? Eu, apesar de não gostar, vou fazer essa pelo montante para a gente poder treinar mais um pouquinho. Montante é igual ao capital, R$500 vezes 1 mais, lembrando que se trata de juros simples. 1 mais a taxa, 4% ao ano durante 2 anos. Montante é igual a 500 vezes 4 vezes 2, 8, 0,08 mais 1. 1,08, você sabe, mais uma vez, ó, 2 zeros, 2 casas decimais, 108 vezes 5 vai dar R$540. Isso na primeira situação, mas ele manda que nós façamos uma nova aplicação. Ele vai reinvestir todo esse montante recebido. Então nós vamos gerar um novo montante, cujo capital agora vai ser esse cara aqui. Mas Emerson, esse não é o montante, é o montante antigo. Agora ele se torna de novo um capital. E um capital de R$540 vezes 1 mais, ele diz aqui, ó, nas mesmas condições iniciais. Mesmas condições iniciais, ou seja, 4% ao ano. E ele falou aqui que seriam mais 2 anos, então é vezes 2. De novo, nós teremos, então, 540 vezes, não mudou o parênteses, então é vezes 1,08. Se você quiser facilitar, tira um zero, tira essa vírgula e anda para cá. 54 vezes 10,8. 54 vezes 10,8, vamos fazer para cá, ó, 10,8 vezes 54. Vai dar 8 vezes 4, 32. 3, 4. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. 2, 3, 8, 5. 583 reais,2. Como é dinheiro, 20 centavos. E o que foi que ele falou aqui para nós? Ele falou que esse investidor receberá o montante ao final desses 4 anos, 2 aqui de vermelho e 2 aqui de preto, receberá o montante de 580. Não foi o montante de 580, foi o montante de R$ 583,20. Portanto, está errado. Este item está errado, tá certo? Ele disse aqui 580 e não foi mais de 580. Cuidado com isso. Acima de 580, superior a 580, então item errado. Beleza? Tranquilo? Estamos chegando ao fim. Não fique cansado. Pense que tudo isso é por um bem maior, é para você passar no concurso público e entrar no tão sonhado órgão que você quer. Estamos acabando essa aula de hoje já. Questão 7. Um capital de 50 mil foi aplicado por um período de 6 meses. Taxa de juros, ó, simples. Sesgran Granrio fez questão de dizer que era simples para não ter dúvida. 2% ao mês, ó, 6 meses, 2% ao mês, não precisa se preocupar com mudança de unidades. No dia do resgate, qual o montante de juros em reais obtido pelo investidor com essa aplicação? Mais uma vez, ele quer o montante. Emerson, vamos fazer de novo pelos juros? Vamos então fazer de novo pelos juros. Quem seria os juros? Capital, 50 mil, vezes a taxa. Quem é a taxa? 2% ao mês. E o tempo quem é? 6 meses. Podemos aqui facilmente tirar 2 zeros e tirar aqui, não é verdade? Teremos então aí 5 vezes 2, 10 vezes 6, 60. Com mais 2 zeros, 6 mil reais. Esse é os juros, né? 6 mil reais, esse é os juros.
Mas ele não quer saber isso, ele quer saber o quê? Qual o montante de juros. Opa, isso mesmo. Até eu ia me confundindo aqui. Eu enxerguei a palavra montante, mas na verdade é qual o montante de juros, tá certo? Então, se por um acaso você tivesse errado a questão teoricamente e feito pela fórmula do montante, você ia achar 56 mil. E aí quem seria o montante de juros? 6 mil reais, letra C, tá certo? Então, na verdade, o que foi que o Sérgio Rio quis fazer aqui? Você viu que eu também ia me confundindo aqui, né? Nós lemos a palavra montante, mas na verdade é montante de juros. Então, era só fazer juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Taxa e tempo já estavam na mesma unidade, então, portanto, 6 mil reais, letra C, ok? Beleza? Vamos em frente.